Caros irmãos, boa tarde. Que a paz do Mestre esteja em todos os corações, hoje e sempre. Hoje vamos dar continuidade ao projeto Jesus, Luz em Nossas Almas, que trabalha as obras do Espírito Amélia Rodrigues, nos vários livros psicografados por Divaldo Pereira Franco. Mas antes de falarmos qual será a lição que vamos tratar hoje, vamos elevar juntos o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais esta oportunidade que temos de, em seu nome, podermos aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais da doutrina de Jesus, através das mensagens desse Espírito que tanto nos diz, que tanto nos esclarece. Pedimos que nossas mentes sejam abertas ao máximo para que possamos aproveitar os ensinamentos contidos na lição de hoje. Que assim seja. Então, para conversarmos hoje, nós escolhemos a lição Brandos e Pacíficos, que está na obra Quando Voltar a Primavera. Então, nós vamos fazendo a leitura e comentando essa lição. E o que nos chamou a atenção nesta lição, para escolhermos, é a forma como ela nos apresenta as dúvidas que haviam no coração de Pedro. Pedro, que era um apóstolo, um discípulo querido de Jesus, né, que estava à frente dos trabalhos, que esteve depois, mais tarde, à frente dos trabalhos, na Casa do Caminho e tudo mais, né, que deixou tantos ensinamentos, demonstrando que as mensagens de Jesus haviam entrado em seu coração, mesmo depois de ter negado Jesus por 3 vezes. Né? Ele acordou e depois disso, me relembrou todas as lições. Né? Mas durante o período em que ele estava com Jesus, muitas dúvidas surgiam em seu coração. E isso é muito interessante porque nós mesmos, muitas vezes, ficamos em dúvidas, não compreendemos algumas lições, não compreendemos não conseguimos descobrir como devemos agir diante de determinadas situações. Por mais que a gente conheça a teoria, né, da doutrina de Jesus, muitas vezes na prática, a gente fica em dúvida. Será que eu faço isso, eu faço aquilo, né? E nessa lição em específico, a Amélia Rodrigues vem nos mostrar que Pedro também tinha essas dúvidas, o que não o impediu de vencer todas essas dúvidas e ser o apóstolo que ele foi. Ou seja, também tem salvação para nós. Né? Nós também, apesar das nossas dificuldades, das dúvidas que muitas vezes tenhamos, nós podemos vencê-las e realizar aquele trabalho que certamente nós nos comprometemos a fazer antes de reencarnarmos. Então vamos para a leitura. Né? A azáfama do dia cedera lugar à terna e suave tranquilidade. As atividades fatigantes alongaram-se até as primeiras horas da noite, que se recamara de astros alvinitentes. Os últimos corações atendidos à margem do lago, após a formosa pregação do entardecer, demandaram os seus sítios, facultando que eles, a seu turno, volvessem à casa de Simão. Depois do repasto simples, o mestre acercou-se da praia em companhia do apóstolo afeiçoado, e porque o percebesse tristonho, interrogou com amabilidade: Que aflição tis na serenidade de tua face, Simão, encobrindo-a com o véu
de singular tristeza? Havia na indagação carinhosa interesse e bondade indisfarçável. Convidado diretamente à conversação renovadora, o velho pescador contestou com expressiva entonação de voz no qual se destacava a modulação da amargura. Cansaço, senhor. Sinto-me muitas vezes descoroçoado no ministério abraçado. Não fosse por ti... Não conseguiu concluir a frase. As lágrimas represadas irromperam, afogando o trabalhador devotado em penosa agonia. E como o silêncio se fizesse espontâneo ante o oscular da noite que os acalentava em festival de esperança, o companheiro, sentindo-se compreendido, e logo passado o volume inicial da emotividade descontrolada, prosseguiu. Não ignoro a própria inferioridade, e sei que teu amor me convocou à boa nova a fim de que me renovasse para a luz e pudesse crescer na direção do amor do nosso Pai. Todavia, deparo-me a cada instante com dificuldades que me dilaceram os sentimentos, inquietando minha alma. Ante o olhar lúcido e interrogativo do amigo discreto, adiu. É verdade que devemos perdoar todas as ofensas. No entanto, como suportar a agressividade que nos fere quando pretende admoestar e humilhar, quando se promete ajudar? Guardando a paz no coração, redarguiu o divino benfeitor. Todavia, revidou o discípulo sensibilizado, como conservar a paz, estando sitiado pela hipocrisia de uns, pela suspeita pertinaz de outros, sob o olhar severo das pessoas que sabemos em pior situação do que a nossa? Mantendo a brandura no julgamento, respondeu o Senhor. Concordo que a mansuetude é medicamento eficaz, redarguiu Pedro. Não obstante, não seria de esperarmos que os companheiros, afeiçoados à luz nova, também a exercitassem por sua vez? Quando a dúvida sobre nossas atitudes parte de estranhos, quando a suspeição vem de fora da grei, quando a agressividade nos chega dos inimigos da fé, podemos manter a brandura e a paz íntimas. Entretanto, sofrer as dificuldades apresentadas por aqueles que nos dizem amar, tomando parte no banquete do Evangelho, convém consideremos ser muito mais difícil e grave o cometimento. Percebendo a angústia que se apossara do servo querido, o mestre, paciente e judicioso, explicou. Antes de esperarmos atitudes salutares do próximo, cabe-nos o dever de oferecê-las. Porém, porque alguém seja enfermo, pertinaz e recalcitrante no erro, impedindo que a luz renovadora do bem o penetre e sare, não nos podemos permitir o seu contágio danoso. Nem nos é lícito cercear-lhe a oportunidade de buscar a saúde. Certamente, dói-nos mais a impiedade de julgamento que parte do amigo, e fere mais a descortesia de quem nos é conhecido. Ignoramos, porém, o seu grau de padecimento interior e a sua situação tormentosa. Nem todos os que nos abraçam fazem-no por amor, bem o sabemos. Há os que, incapazes de amar, duvidam do amor do próximo. Os que, mantendo vida e atitudes dúbias, descreem da retidão alheia. Os que, tropeçando e tombando, descuram de melhorar a estrada para os que vêm atrás. Necessário compreendê-los, todos, e amá-los, sem exigir que sejam melhores ou piores, convivendo com o bombardeio azedume deles, sem nos tornarmos displicentes para com os nossos deveres, ou amargos em relação aos outros. Ante a impossibilidade de suportá-los, se indicou o pescador com sinceridade, sem correr o perigo de os detestar, não seria melhor que os evitássemos, distanciando-nos deles? Não, Simão, esclareceu Jesus. Deixar o enfermo entregue a si mesmo será condená-lo à morte. Abandonar o revel
significa torná-lo pior. Antes de outra atitude, é necessário que nos pacifiquemos intimamente, a fim de que a brandura se exteriorize no nosso coração em forma de bênção. Na legislação da montanha, foi estabelecido que são bem-aventurados os brandos e pacíficos. A bem-aventurança é o galardão maior. Para consegui-lo, é indispensável o sacrifício, a renúncia, a vitória sobre o amor próprio, o triunfo sobre as paixões. Amar os bons é dever de retribuição, mas servir e amar os que nos menosprezam e de nós duvidam é caridade para eles e felicidade para nós próprios. Como o céu continuasse em cintilações incomparáveis e o canto do mar embalasse a noite em triunfo, o mestre silenciou como a aspirar as blandices da natureza. O discípulo, desanuviado e confiante, com os olhos em fulgurações, pensando nos júbilos futuros do Evangelho, repetiu quase em um monólogo, recordando o sermão da montanha. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E deixou-se penetrar pela tranquilidade em clima de elevadas reflexões. É interessante, né, como uma situação vivida por Pedro à época de Jesus se parece tanto com situações que vivenciamos nos dias de hoje. Muitas vezes recebemos petardos, recebemos injustiças vindas de pessoas de fora, né, vindas em local de trabalho, em situações diversas, e aquilo não mexe tanto com a gente. Mas, se dentro da própria casa espírita, se dentro ali, daquele lugar onde supomos que deveria haver a paz, onde todos deveriam tratar-se como irmãos, ou dentro da própria família, onde são irmãos realmente, irmãos, pais, primos, irmãos, mãe, pai, filhos. Quando nesses locais recebemos agressões, injustiças, dói mais, dói muito mais do que quando vem de alguém de fora, porque nós esperamos que ali não haja aquele tipo de acontecimento, que não venha aquela agressividade verbal, aquelas palavras injustas. E, no entanto, acontece. É difícil, né, quando estamos na posição de vítima, né? Quando recebemos essa agressão vinda de um irmão, vinda do irmão de fé, né? Às vezes até dentro da própria casa espírita. Aquilo, no primeiro momento, a gente tem aquele impacto, né? E vai se sentir da mesma forma que o Pedro se sentiu aqui. Como ele colocou aqui, né? Quando a dúvida sobre nossas atitudes parte de estranhos, quando a suspeição vem de fora da grei, né, fora do grupo ali, né? Quando a agressividade nos chega dos inimigos da fé, podemos manter a brandura e a paz íntima. Entretanto, sofrer as dificuldades apresentadas por aqueles que nos dizem amar, tomando parte no banquete do Evangelho, convém considerarmos ser muito mais difícil e grave cometimento. E aí, a mensagem do Mestre é límpida. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes.
não somos responsáveis pelas atitudes dos outros. Então, independente de qualquer situação que se apresente, se nós nos decidimos seguir o Mestre, é a Ele que temos que seguir. É a Ele que temos que dedicar. É lembrar que mesmo no momento final, na cruz, ofendido, magoado, ferido fisicamente, Ele ainda disse: Pai, perdoa os algozes, eles não sabem o que fazem. Então, é essa posição que nós precisamos ter. Não esperar, não idealizar as outras pessoas. A gente deve lembrar que a gente só vai sofrer uma decepção se antes nós nós idealizamos as pessoas de uma forma diferente daquilo que elas são. E que nos cabe aceitá-las exatamente como elas são. Cabe nos pensar também se alguma vez não fomos nós também que fomos agressivos com nossos irmãos de jornada. Se alguma vez, às vezes até querendo fazer uma brincadeira, não ferimos o coração de alguém que estava ali ao nosso lado. Então, é muito importante que a gente lembre que Jesus nos recomenda a mansuetude, nos recomenda perdoar, persistir, aceitar cada um como ele é. Não nos cabe modificá-lo. Cabe modificar a nós. Aos outros nos cabe aceitá-los. E às vezes, até pela própria atitude que nós tomemos, né, diante de uma situação difícil, a própria pessoa vai perceber que agiu errado. E vai procurar não fazer, ainda que talvez, em algumas situações, o orgulho a impeça de nos pedir desculpas, né? Ela vai se cuidar mais para não ferir outras pessoas, o que já é uma grande coisa. De forma indireta, nós estaremos auxiliando essa pessoa. E outra coisa aqui, né, que também a gente tem essa atitude, né, que ele pergunta: entre a impossibilidade de suportá-los, sem correr o perigo de os detestar, não seria melhor que os evitássemos, distanciando-nos deles? Porque às vezes é isso que a gente tem vontade de fazer. Não, se eu continuar, a gente pensa assim, né? Se eu continuar perto dessa pessoa, vai chegar um ponto que eu não vou aguentar ver a cara dela. Então, eu vou me afastar. Vou me afastar dessa pessoa. Se ela vai continuar vindo aqui no centro, eu não venho mais. Será que essa seria a atitude correta? Claro que não. O caso de nos afastar seria em outros casos extremos, né? E não nos afastarmos, usarmos a desculpa de que uma rixa que houve com alguém dentro do movimento nos obriga a deixar o centro espírita. Porque nós estamos ali justamente para aprendermos a burilar os nossos relacionamentos. E aqui, como Jesus fala, deixar o enfermo entregue a si mesmo seria condená-lo à morte. Abandonar o rebelde significa torná-lo pior. Então, se nós não procurarmos permanecer junto daquela pessoa e para procurar auxiliá-la a crescer, a se melhorar, auxiliá-la com o nosso exemplo, né? É necessário que tomemos essa atitude, né? Nós não podemos fugir, né? A gente deve lembrar, né, que nós estamos no centro espírita, estamos frequentando a doutrina, estamos buscando vivenciar a doutrina
para nos melhorarmos. Estamos vivenciando, frequentando aquela casa espírita para aprendermos a conviver. Então, afastar-nos, às vezes a gente vê pessoas que se afastam de tudo, né? Que se decepcionam com o espiritismo, falam, não vou mais, não vou mais em centro espírita nenhum. Porque fulano já me fez isso, Beltrano fez aquilo, eu não vou, né, mais nisso aí. Mas não é por aí. Se a gente está fazendo isso, na verdade, nós nunca tentamos colocar a doutrina em nós. Porque nós devemos lembrar, quando a gente está fazendo alguma atividade, nós estamos fazendo aquela atividade tentando fazer o trabalho que Jesus nos confiou. Então, nós não estamos... Desculpa. Nós não estamos ali para fazer o trabalho para A ou para B. Nós estamos ali para fazer aquele trabalho por Jesus. Desculpa. Para prosseguirmos a nossa evolução seguindo as pegadas do Mestre. E aí, Jesus nos diz, é necessário que nos pacifiquemos interiormente. Quando colocamos a paz dentro do nosso coração, conseguiremos não nos deixar abalar por atitudes que vêm externamente. Nós conseguiremos seguir em frente, independente de qualquer ação externa. Faremos aquilo que sabemos que é a nossa obrigação, aquele compromisso que assumimos de realizar, continuaremos realizando, independente de qualquer coisa, e mantendo a certeza dentro de nós de que estamos fazendo aquilo que se espera de nós, que a gente vai conseguir realizar aquilo que devemos, que vamos realizar o que precisamos realizar, que vamos fazer o que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, sermos brandos e pacíficos, desejando sempre o bem daquelas pessoas que, muito embora convivam conosco, ainda trazem as suas mazelas. A gente não sabe o que se passa no interior daquela pessoa que nos magoa. A gente não sabe, por mais que a gente conviva com ela, a gente não sabe o que se passa dentro. Quais os problemas reais que assolam o seu coração. E às vezes, um momento de descuido, a pessoa não quer magoar ninguém, mas ela, no momento de descuido, transborda alguma coisa que ela gostaria de não ter falado, que ela não gostaria de ter feito. E mesmo assim, acabou fazendo. Então, antes de julgar essa pessoa, levemos em conta que muitas vezes o sofrimento pela qual essa pessoa talvez esteja passando, que não sabemos, pode ser tão grande, muito maior do que os problemas que nós estejamos passando, e que nos cabe exemplificar aquela doutrina que nós estamos estudando, que nós estamos tentando seguir. Então, fácil? Nem um pouco. Mas o que vale é a nossa perseverança. A gente não pode desistir na primeira dificuldade. A gente precisa seguir em frente, porque assim nós conseguiremos alcançar aquela meta que temos de evoluirmos,
de sairmos desta encarnação melhores do que entramos. Então eu agradeço a atenção de vocês. E mais uma vez convido a elevar nosso pensamento ao alto, pedindo que nossa semana seja de muita paz, que nosso coração possa se encher dessa paz íntima, dessa certeza de que estamos de bem conosco mesmo. Estando de bem conosco, estaremos também de bem com os outros. E através daquilo que fazemos por nós, pela nossa evolução, que nós nos tornamos brandos e pacíficos, como nos recomenda o Mestre. Que tenhamos perseverança para conseguir fazer isto. Que assim seja. Então, muita paz a todos. Que possamos todos nos tornarmos brandos e pacíficos. Muita paz. E até uma próxima.